Oi, oi, gente! Boa noite! Estamos aqui ao vivo no canal do Mais Psicólogos e hoje o tema da nossa live é compulsão alimentar. Então, eu vou esperar o pessoal chegar para a gente começar o nosso bate-papo de hoje sobre compulsão alimentar. Eu vou esperar o pessoal chegando. Então, quem for chegando vai dizendo se está conseguindo me ouvir e me ver bem. Vou esperar um pessoal chegar para eu me apresentar. A Amile já tá por aqui, o Jefferson já tá por aqui. Jefferson, boa noite. Vou me apresentar um pouquinho. Eu sou Stephanie, eu sou psicóloga. Eu atuo na linha da teoria cognitiva comportamental. De 15 em 15 dias eu tô aqui online às 7h30 da noite no canal do Mais Psicólogos, falando de temas referentes à psicologia. E o tema que eu escolhi pra gente conversar hoje vai ser a compulsão alimentar. O que acontece? Eu vou passar um pouquinho da teoria, explicar um pouquinho como começa a compulsão alimentar, como a gente perceber o que é a compulsão alimentar. E para isso, eu quero que seja um bate-papo. Então, eu vou pedir que vocês tragam dúvidas, que vocês tragam questionamentos, que vocês tragam a opinião de vocês, histórias, relatos, pra gente fazer dessa live um bate-papo, tá? Então, sintam-se à vontade para mandar a mensagem. Rodolfo já tá por aqui. Boa noite, Rodolfo. Leuziana, boa noite. Amanda tá dizendo que tá tudo bem. A Sônia já tá por aqui, tudo bem. O Jefferson tá falando que o áudio e a imagem estão ótimos. Márcio, boa noite. Amanda, boa noite. Renata, Fátima, boa noite. Isabelle. E a Claudiene, vê se eu falei certo. Vê se eu falei certo, tá me fazendo elogio. Então, um beijo pra Claudiene. A Jefferson tá dizendo que eu devia fazer mais lives com frequência. Jefferson, ano passado eu fazia toda semana. Aí agora, esse ano, a gente espaçou um pouquinho, tá de 15 em 15 dias. Então, de 15 em 15 dias eu tô aqui, pode ficar tranquilo. A Carla também já tá por aqui. Bom, antes da gente começar, então eu vou repetir um pouquinho pra quem tá chegando agora. Eu sou psicóloga, tá aqui o meu nome, então quem quiser me procurar no Face, quem quiser mandar alguma mensagem, tem a minha página, como também pode mandar aqui pelo Mais Psicólogos. Se quiser conversar, tirar alguma dúvida que não queira se expor aqui na live. Então, quem quiser mandar perguntas, dúvidas, pode mandar por inbox. Quem quiser mandar por aqui na live, sinta-se à vontade, vai ser muito legal pra gente poder trocar, né? Então, vamos começar a falar do nosso tema de hoje, que é a compulsão alimentar. Por que eu escolhi falar desse tema hoje? Bom, a gente percebeu que tá tendo muitas dietas malucas, uma busca um pouco incessante pelo corpo perfeito, por um corpo muito bem trabalhado, muito bem definido, muito bem saudável. E aí, a gente começa a sair em busca desse corpo perfeito, sem ponderar que nenhum corpo é igual ao outro, que às vezes os nossos corpos respondem de maneiras diferentes. Então, não dá pra gente ficar se comparando toda hora com todo mundo. Então, eu escolhi conversar um pouquinho sobre a compulsão alimentar que vem acontecendo muito nos dias atuais. Pra isso, a Carla tá falando que tá travando. Tá travando só pra Carla ou tá travando pra mais gente? Vão me falando se tá travando ou não, se vocês conseguem me ver e me ouvir bem, pra gente ir conversando e ter um significado, ter um sentido pra todo mundo. A Cláudia tá por aqui, a Rose também, Mara, Genilde, está todo mundo por aqui. Bom, para falar de transtorno de compulsão alimentar, a gente primeiro vai denominar como surgiu e o que é o transtorno de compulsão alimentar periódica, que tem um porquê e tem alguns sintomas pra gente observar. Oi, Ju! Gil Kelma tá por aqui também, uma excelente psicóloga. Bom, vamos lá. Para começar a falar do transtorno de compulsão alimentar, primeiro a gente tem que lembrar um pouquinho que lá na década de 50, que também não faz tanto tempo assim, era ignorado as possíveis diferenças comportamentais de uma pessoa denominada normal ou no peso ideal e uma pessoa obesa. Tendo posto isso, que a partir da década de 50 foi tendo uma diferenciação entre pessoas obesas e pessoas normais, foi começado a observar que alguns desses pacientes obesos tinham com maior frequência depressão,
transtorno de personalidade, transtorno de humor, como também a gravidade e o início da obesidade variavam de caso para caso. Mas era importante ponderar que começou a aparecer essa diferenciação. A partir disso, a gente começou a investigar, todo mundo começou a investigar nessa época, o que estava acontecendo de fato com essas pessoas que normalmente já eram obesas, que apresentavam maiores sintomas de depressão, maiores sintomas de ansiedade, maiores sintomas de transtornos de humor. E aí foi dado o nome de transtorno de compulsão alimentar periódica. Até aí ficou claro? Tendo posto que tem um transtorno de compulsão alimentar, que existe, tá? Esse transtorno, ele trata de uma síndrome que é caracterizada por quê? Por uma ingestão de um alimento em tempo delimitado, num período de 2 horas. Ou seja, a pessoa come sem parar em 2 horas. Sem parar. Acompanhando sempre essa compulsão nesse período de 2 horas por uma perda de um controle sobre o quanto ela come. Então, não é que em um intervalo de 2 horas ela comeu um biscoitinho, uma bolachinha, uma amêndoa, um nuts. Não, ela comeu incessantemente durante 2 horas ininterruptas. Ponto importante. E aí, para caracterizar o diagnóstico desse transtorno de compulsão alimentar, esses episódios de comer compulsivamente num período de 2 horas ou mais de 2 horas devem ocorrer de uma vez ou pelo menos 2 vezes por semana em um período de 6 meses. Então, o que isso significa? Nos últimos 6 meses, pelo menos 2 vezes por semana, você ficou mais de 2 horas comendo sem parar, sem medir a quantidade de quanto você comia? Isso é um fato para a gente prestar atenção. Tendo posto isso, esse comportamento de compensação para evitar um ganho de peso, então vomitar, expelir o que ingeriu, o que for, não acontece a bulimia, não acontece a anorexia, não é que ele fica grandes intervalos de tempo sem comer e aí ele come tudo em 2 horas, não. A pessoa come normalmente e de repente ela come muito em 2 horas sem parar. Então, ela não tem nenhum comportamento de come por compulsão e depois vomita. Não. Ela come e ela não faz nada. Ela vai tentando se satisfazer sem parar. Muito importante. Então, a compulsão alimentar, de fato, ela é o resultado de um conflito psíquico em uma luta, que a gente fala que é uma luta subjetiva, entre 2 funções opostas, em que o sujeito ele fica impossibilitado de escolher. Por que 2 funções opostas? Primeira, ele tá com vontade de comer, e ele precisa suprir o desejo e a necessidade de comer, mas ele não consegue controlar esse impulso que ele tá de comer. Aí, o que acontece? Começa a agir a partir de um sofrimento e a irrefreável repetição, porque ele começa a sofrer, porque ele quer comer, ele não para de comer, e quanto mais ele come, mais ele quer comer. E basicamente, por se tratar de um comportamento compulsivo, os pensamentos e os comportamentos do sujeito parece que ele está se forçando a fazer uma situação que fica meio que fora do próprio controle dele, como se fosse uma força incontrolável, que nem ele consegue controlar os próprios impulsos, os próprios comportamentos. E aí começam a se formar pensamentos ou até atitudes contra a qual o sujeito normalmente gostaria de lutar. Então ele sabe que ele está comendo mais do que ele deveria, ele sabe que está errado, mas ele não consegue controlar porque seria algo maior, uma força maior que ele, meio que comandando ele, fazendo ele continuar comendo por esse longo período sem parar. Por isso que a gente pode afirmar que o que caracteriza a compulsão alimentar não é a gula, que todo mundo tem às vezes, mas é a relação do sujeito com o que ele come e as emoções relacionadas enquanto ele está comendo. Porque a gula você já comeu,
Você tá estufado, você tá cheio, mas tem aquele docinho que você ficou com vontade de comer, tem aquele salgadinho que você ficou com vontade de comer. É uma coisinha muito pequena. Então, a gula é uma coisa muito pontual. A pessoa que tá com comportamento compulsivo, ele passa da gula, mas ele passa muito longe da gula. Ele vai, e ele vai, ele vai, ele vai. Por que eu tô fazendo esses apontamentos muito importantes? Para você que tá assistindo, tirar dúvida, compartilhar com os amigos, com os familiares. Se você perceber que você tem esses comportamentos, se você perceber que alguém que você conhece tem esses comportamentos, pra gente poder disseminar mais o que é a compulsão alimentar de fato. Bom, posto isso, o que é, então, de fato, a compulsão alimentar, né? Eu trouxe um pouco as principais características e o que ela é. Ela é uma doença, sim, ela é um transtorno, sim, em que a pessoa sente a necessidade de comer. Não é que ela tá com fome, não é que ela tá com gula. Porque mesmo quando ela não tá com fome, ela não deixa de se alimentar, apesar de já estar satisfeita. Então, sabe aquela sensação que, nossa, comi tudo, parece que eu tô com um boi no estômago e mesmo assim a pessoa continua comendo. Por quê? As pessoas que estão ou que têm a compulsão alimentar, elas comem grandes quantidades de comida em um curto período de tempo. Então, se a gente vai comer um prato de arroz, feijão, um bife, uma salada para almoçar, a gente come e fica um período, de 3, 4 horas sem comer nada. Não, essa pessoa no período de 2 horas, ela come 5, 6 pratos de arroz, feijão e carne, entendeu? É essa a diferenciação entre uma compulsão alimentar e uma pessoa que tá com fome. Porque você tá com fome, você comeu, passou. A pessoa que tá com compulsão alimentar, não, ela come e ela vai continuar comendo, mesmo não estando mais com fome, mesmo já estando satisfeita, tá? A Evelyn Costa tá perguntando quais são as causas mais comuns. Evelyn, eu já vou chegar nessa sua resposta. Fica assistindo que você vai ver. Voltando, então, elas comem em grandes quantidades em um curto período de tempo e durante um episódio de compulsão por alimentar, a pessoa de fato, ela sente que ela perdeu o controle. Então, ela continua comendo sem parar e ela percebe que ela perdeu o controle e aí fica naquela luta de saber que perdeu o controle, tentar controlar e não conseguir porque continuou comendo. Aí a Amanda tá perguntando assim: uma pessoa que come o dia todo, mesmo não estando com fome, seria compulsão ou ansiedade? Amanda, eu vou falar uma dica que eu vou trazer um pouco mais pro final da live, mas já pra gente pensar. Tem uma diferença entre fome biológica e fome emocional. Normalmente, quando as pessoas estão ansiosas, a gente não vai caracterizar uma compulsão, porque você acaba comendo, seja o que for, uma barra de chocolate, uma coxinha, um lanche, um prato, o que for. Por quê? Você tá ansioso, você tá com aquela sensação de frio na barriga, aquela sensação de angústia, de incerteza, de aflição. O que a comida é, impreterivelmente para todo mundo? Fonte de prazer, fonte de uma necessidade que gera um prazer, gera uma satisfação. A pessoa acaba buscando um alimento para evitar sentir ansiedade. Então, você acaba fugindo de sentir ansiedade e acaba comendo. Então, o que é interessante fazer nesse momento é você compreender o porquê você está ansiosa, você compreender quais são as perspectivas reais desse pensamento de ansiedade que você está tendo, se faz sentido ou não, e pensar, eu tô com fome, eu vou comer porque eu tô ansiosa, então é uma fome emocional, ou eu realmente tô algum tempo sem comer, então o meu corpo tá pedindo algum alimento. Aí é a fome biológica, então dá pra fazer essa diferenciação. Aí, quem foi que perguntou aqui das causas? Deixa eu voltar. A Evelyn perguntou, quais são as causas mais comuns? Vamos lá, vou pontuar algumas causas e vou explicar um pouquinho cada uma delas. Dieta realizada de forma errada. Então, aquelas dietas muito extremistas, muito restritivas, que deixam as pessoas deprimidas, que privam as pessoas de diversos alimentos. Isso aumenta com certeza o desejo de comer comidas gostosas, comidas que você não pode comer diariamente por conta dessa dieta. Então, você faz uma restrição alimentar, sei lá, você não fica sem comer farinha, sem comer glúten, que todo mundo agora tem essa do glúten, né? Não pode comer farinha. Você fica um longo tempo sem comer farinha. Aí quando você come, você não come 1, 2 pedacinhos de pão, você come quase metade do saco de pão, entendeu?
Então, dietas realizadas de forma errada é uma causa importante da compulsão alimentar. Vindo nesse paralelo das dietas muito rígidas, que levam ao impulso por comer, porque eu nunca posso comer o pão, então quando eu posso comer pão, eu vou comer muito mais do que eu de fato quero para compensar a falta do pão, né, o exemplo, durante todo o tempo de privação. Um outro exemplo muito importante, uma outra causa muito importante, é comer por conforto emocional, que eu até falei pra Amanda aqui. Quando a gente fala de comer por causas emocionais, por um conforto emocional, é quando a gente fala que a pessoa começa a comer de forma compulsiva quando tem alguma mudança emocional que a pessoa não conseguiu assimilar muito bem. Então, uma ansiedade, uma depressão, um luto, alguma coisa que ela não conseguiu associar, que ela não conseguiu sentir de fato, e aí ela acaba indo para a comida. Uma outra causa muito interessante, ainda mais nos dias de hoje, é o estresse. A compulsão alimentar pode ser a maneira da pessoa lidar com o estresse que a gente tem no nosso dia a dia. Aí vem uma causa muito importante para a gente conversar um pouco hoje, que são problemas com a imagem corporal. Por que eu tô falando isso? Pessoas com compulsão alimentar normalmente não gostam da sua aparência. Elas constantemente acham que deveriam comer menos, mesmo que não consigam fazer algo a respeito disso. A pessoa tá comendo, ela sabe que ela tá comendo demais, ela sabe que ela não deveria estar comendo aquilo, mas ela continua comendo e ela não gosta da aparência que ela tem. E a consequência da pessoa se sentir constantemente gorda ou acima do peso e com medo de ganhar mais peso ainda, são constantemente tentativas de compensar com dietas malucas, passando fome, tomando remédio para emagrecer, fazendo esses jejuns intermitentes, enfim, várias coisas. Deixa eu ver o que vocês estão mandando aqui. O Márcio tá dizendo que come muito quando tá ansioso. A Claudiane tá dizendo que come muita carne. E o Jefferson tá dizendo que isso pode estar ligado diretamente ou indiretamente ao emocional da pessoa, o estresse do dia a dia. Jefferson, pode estar ligado diretamente ao estresse do dia a dia, como também pode estar ligado diretamente a causas emocionais, né? Estresse é uma causa emocional, mas tem outras causas emocionais que também podem causar a compulsão alimentar. E aí, a gente trouxe as causas, a gente explicou um pouquinho o que é e quais são os fatores de riscos envolvidos nas pessoas que acabam adquirindo esse transtorno de compulsão alimentar. A compulsão alimentar, ela afeta tanto homens quanto mulheres de todas as idades. Não tem mais homens ou mais mulheres, mais jovens ou mais velhos. Isso é independente. Não tem dizendo, não, é mais mulheres, tal idade, ou é mais homens, tal idade. Não tem. A compulsão alimentar afeta ambos os sexos igualmente, tá? E quais são os outros fatores de risco? A maioria das pessoas que começa a comer compulsivamente após um período de dieta, a maioria das pessoas tem dificuldade de expressar as suas necessidades, tanto emocionais quanto físicas. Quando eu falo de necessidades físicas, é uma necessidade de fazer um exercício, uma necessidade de verbalizar o que sente, verbalizar o que pensa. Então, essas necessidades de verbalização têm uma dificuldade maior. A maioria das pessoas que acaba tendo a compulsão alimentar também tem uma baixa autoestima que tem que ser considerada. E também essa pessoa está mais exposta a possíveis comentários externos sobre o seu corpo, sobre o seu peso, sobre a sua alimentação, de uma forma negativa, porque a gente está nesse ideal de culto ao corpo perfeito. E uma pessoa que não está nesses parâmetros vai acabar sendo julgada erroneamente pela sociedade, mas acaba sendo julgada. E aí, com esses comentários, aumenta mais abaixo a autoestima daquela pessoa, tá? Até aí tá ficando claro? Vocês estão entendendo? Tô falando muito rápido? Vocês estão com alguma dúvida? O que vocês estão achando? Vão me dando a opinião de vocês. Bom, fatores de riscos, causas, o que é e quais são os sintomas? Como que eu vou começar a perceber se eu de fato estou com uma compulsão alimentar ou se alguém que eu conheço tá com uma compulsão alimentar? Primeiro, comer mais rápido do que o normal. Então, você tá aqui comendo muito rápido, muito rápido, muito rápido. Quanto mais rápido a gente come, mais quantidade de comida a gente tá comendo. Porque a gente não consegue ter o tempo
do nosso cérebro associar que a gente está se alimentando. Um outro sintoma muito importante é comer quando a gente não está com fome. Todo mundo já comeu um dia quando não está de verdade com fome, mas fazer isso com frequência também é um sintoma que a gente tem que prestar atenção. Aline, você está dizendo que você perdeu o início? Fica tranquila que a live fica gravada, tanto aqui no Mais Psicólogos, quanto no canal do Mais Psicólogos no YouTube, quanto na minha página, Psicóloga Stephanie Nebon. Então, pode assistir do meio para o final que você vai conseguir acompanhar. Outro sintoma de quem começa a apresentar o transtorno de compulsão alimentar é continuar comendo mesmo quando a gente já está saciado. Então, comer quando não tá com fome é uma coisa. Você não tá fazendo nada, de repente você tá com tédio, tá vendo um filme, alguma coisa. Ah, vamos comer. Aí você faz uma pipoca ali mesmo sem estar com fome, porque você tá vendo um filme. É ok, todo mundo já fez isso. Agora, você já comeu a pipoca, você já comeu o lanche. E aí você vai continuar comendo mesmo já estando saciado. Outro sintoma importante, comer sozinho ou comer em segredo. Então, além da pessoa sair para jantar, para almoçar, tomar café da manhã, tomar um lanche com familiares, com amigos, o que for, ele ainda chega em casa e come mais. Ele come sozinho ou ele come escondido. Então, se você mora com mais de uma pessoa, você esperou todo mundo dormir para comer, ou você levantou mais cedo que todo mundo para comer, ou você come com todas as luzes apagadas, assim, escondido, também. E aí um sintoma que é muito interessante que a gente também tem que prestar atenção é quando você começar a se sentir triste ou começar a se sentir culpado por ter comido demais. Então você acabou de comer e você fala, putz, comi demais, não deveria ter comido tanto, nem tava com tanta fome assim. Se você começa a perceber que esse pensamento vem acontecendo constantemente, é um alerta também que você tem que ter. Ponto isso. Agora eu vou explicar um pouco mais de cada sintoma. Então, eu quero saber se vocês estão entendendo, se está fazendo sentido para vocês. Vão me falando se vocês estão com uma dúvida, alguma coisa assim. Quando a gente fala de comer escondido, de fato, comer escondido é uma tentativa de, primeiro, fugir do julgamento do outro, como até do próprio julgamento. Porque você tá comendo escondido, você quer esconder do outro, mas na verdade você também quer esconder de si mesmo. Então, a pessoa que está com um transtorno de compulsão alimentar, ele busca fugir das críticas quanto à quantidade do que ele ingere e quanto à qualidade do que ele está ingerindo e quanto à velocidade do que ele está comendo. Isso faz com que ele comece a se isolar de comer em público, tanto por vergonha como da dificuldade de autocontrole. Aí vem comer rápido demais. Quando a gente fala de consumir os alimentos com uma rapidez exagerada, exacerbada, é um quesito que faz parte dos critérios do diagnóstico da compulsão alimentar. Por quê? Porque uma pessoa que come mais rápido, ela ingere mais alimento. Então, a gente tem que ver se ela tá comendo mais rápido, porque realmente ela tá ansiosa, ela tá nervosa, e se ela começar a comer mais devagar, a quantidade diminui. Ou mesmo que a gente faça ela demorar um maior tempo para comer, ela continue comendo muito. Então, também é um ponto importante. Comer sem estar com fome. A comida deixa de ser um combustível necessário para as funções vitais do organismo e passa a ser apenas fonte de prazer. Pô, Steph, tá falando que a comida não é fonte de prazer? Claro que é. Todo mundo gosta de comer um chocolate, comer um doce, comer um salgadinho gostoso. Comida é fonte de prazer, sim. Mas ela não pode ser só fonte de prazer. E a gente tem que saber dosar. Pô, vou comer um chocolate porque eu tô com vontade, tô com desejo, tudo bem. Mas você vai fazer isso sempre? Você vai fazer isso virar um comportamento cotidiano seu? Comer sem estar com fome? Tem que prestar atenção. Comer até se sentir mal é quando as pessoas comem até passar mal. Você come tanto que seu estômago não suporta mais, você não suporta mais e você acaba passando mal, não porque você quer compensar o quanto você comeu, não é a bulimia em si, mas você comeu tanto que você acaba vomitando de tanto que você comeu. E um outro sintoma importante que a gente tem que sempre observar é a pessoa que tem a compulsão alimentar, ela tá sempre comendo. Porque a sensação pode até ser de fome, mas o corpo não precisa de comida e você continua com a sensação que você precisa comer. Então, novamente, você come sem estar com fome. Dessa maneira,
A pessoa que tem a compulsão alimentar, ela repete as refeições e costuma sempre estar beliscando alguma coisa, porque parece que aquela vontade de comer nunca passa. Também é um ponto importante que a gente tem que lembrar. Comer para se sentir bem emocionalmente é aquela situação que, diante das situações de qualquer sentimento negativo, insegurança, ansiedade, tristeza, raiva, luto, o que for, a gente acaba comendo para disfarçar ou para fugir daquele sentimento ruim que a gente não quer sentir. Fazer isso uma vez ou outra é normal. Então, eu tô muito triste, vou pegar um pote de sorvete, assistir um filme e ficar lá comendo sorvete. Ok. Mas fazer isso sempre, porque você nunca consegue perceber de fato a sua ansiedade e trabalhar a sua ansiedade, tem que prestar um pouco mais de atenção. A Mari tá dizendo assim, então quer dizer, se uma pessoa come bem e somente uma refeição não chega a ser compulsão? Então quer dizer que se a pessoa come bem e em somente uma refeição, não é uma compulsão, Mari. Pensa assim, característica principal de quem tem a compulsão alimentar é ficar 2 horas ininterruptamente comendo. Sim, 2 horas, sem parar de comer. Entendeu? Então, a pessoa come bem uma refeição, chega a ser compulsão? Não é. A Aline tá perguntando assim, uma criança de peso normal, superativas, etc., mas que quer comer sempre, que não tem nada para fazer, pode ser um indício de uma compulsão alimentar? Sim. Não vou generalizar, Aline, preciso saber mais desse caso, mas ela não tá com fome, ela tá simplesmente sem nada para fazer, e aí fazer algo significa comer, ela tá colocando o alimento em função de quê? Ela tá substituindo o comer em quê? Em brincar? Em perceber o que ela tá sentindo? Em fazer alguma outra atividade? O que ela tá substituindo pela alimentação em si, já que não é a hora dela se alimentar e já que você percebe que ela não está com fome de fato, tá? Mas nisso a gente tem que prestar muito atenção nessa criança específica. Então não dá pra sair generalizando também esse tipo de resposta, né? Porque eu falei isso pra você que a gente vai pensar em todas as crianças, né? Tem toda a especificidade dessa criança específica, né? E, gente, uma coisa que é muito comum e que a gente não percebe, sabe aquele assalto na geladeira no meio da madrugada? Eu vou tomar um copo de refrigerante, vou pegar um frios, né? Vou pegar um pãozinho pra comer de madrugada, tomar um leitinho. O assalto à geladeira durante a noite também é uma característica da compulsão alimentar. E é tão gritante que é um sintoma, né? Que 4% da população geral que é diagnosticada tem esse comportamento de atacar a geladeira à noite. E 6% de todo o diagnóstico de compulsão alimentar já estão na obesidade. Então, são dados pra gente prestar atenção, né? Eu espero que essa live a gente consiga compartilhar para os familiares, para os amigos, uma reflexão pra gente observar se a gente tem algum desses sintomas ou parecidos e começar a perceber o que de fato acontece. Tá bom, Stephanie, como é que eu faço tudo isso de fato? Eu trouxe 4 questões para vocês responderem juntos. Então, eu vou falar, vou dar um tempo para todo mundo que tá aqui online responder. Então, a gente vai fazer umas questõezinhas para ver. Então, eu vou falar bem devagar para todo mundo responder. Então, vamos lá. Primeira questão. Eu ingiro uma grande quantidade de alimentos e não tenho controle sobre a minha fome e sobre o que eu como? Então, eu ingiro muitos alimentos e eu nem tenho controle nem sobre a minha fome, nem sobre o que eu estou comendo. Então, eu não tenho controle sobre a minha fome, sobre o que eu como, e eu como uma grande quantidade de alimentos. Dá para responder só com sim ou não, gente. Eu vou esperar pelo menos sempre umas 4 ou 5 pessoas responderem pra gente ir continuando. São 4 questõezinhas, vou esperar vocês responderem. Isso, pra gente fazer essas perguntinhas, então, pra quem tá assistindo o vídeo depois, quem compartilhou em casa,
para os familiares, para os amigos. Fazer esses testezinhos juntos também para vocês pensarem. Não, ninguém? Aí, ó. A Aline falou que sim. Que ela ingere uma grande quantidade de alimento, que não tem controle sobre a fome, nem sobre o que come. Aí a Nelly, a Amanda e a Mari já estão dizendo que não. A Amanda... Aí a Amanda tá dizendo que sim, o Jefferson que sim. Beleza. Vão anotando vocês as respostinhas de vocês também. Segunda questão. Isso tem ocorrido pelo menos 2 vezes por semana nos últimos 6 meses? Então, para quem disse sim, que ingere uma grande quantidade de alimentos, que não tem controle sobre a fome e nem sobre o que come, esses comportamentos têm acontecido pelo menos 2 vezes por semana nos últimos 6 meses? A Erika já falou que acha que não. Vamos lá, vou esperar todo mundo responder. Dá uns minutinhos para todo mundo responder para vocês. E vão anotando depois as respostas para vocês. Se vocês perceberem essas respostas de vocês e assistirem a live de novo, grandes dicas foram dadas. A Mari também já falou que não. Terceira perguntinha. Eu como sem sentir fome? Quando vocês responderem isso, eu como sem sentir fome, eu como rápido demais? Eu como até me sentir estufado? Todo mundo respondendo sim. A Aline respondendo sim, o Jefferson respondendo sim. Vou anotando. Então, eu como sem sentir fome? Sim ou não? Eu como rápido demais? Sim ou não? Eu como até me sentir estufado? Aí o Márcio tá dizendo que tem total controle. A Nelly tá dizendo que não. Vamos lá. Como sozinho por vergonha da quantidade que eu como? A Mari tá colocando sim, não, sim. Boa, Mari. Vai guardando depois essas respostas. Então, eu como sozinho por vergonha da quantidade que eu como? O Jeff tá dizendo que não. A Amanda tá dizendo que sim. E aí a última perguntinha. Sinto culpa após comer? A Aline também fez sim, não, sim. Sinto culpa após comer? Tenho sentimentos de angústia antes e após comer? Boa, a Taneli tá respondendo, a Amanda tá respondendo, a Aline também tá respondendo. Todo mundo respondendo, muito bem. Eu vou falar assim pra vocês. Guardem essas respostas, assistam essa live de novo e aí vocês me contam o que vocês conseguiram perceber. Mas a gente ainda não acabou. Agora eu vou trazer uma dica. Eu fiz essas questõezinhas pra vocês pensarem, pra vocês refletirem, pra perceberem o quanto o comportamento de comer tá disfuncional ou não. E agora vem uma dica. Quando vocês forem comer, seja café da manhã, lanche da manhã, almoço, lanche da tarde, jantar, ceia, o que for, a refeição que for. Façam a pergunta. Eu tô com fome biológica, eu tô sentindo fome, eu tô sentindo meu estômago roncar, eu tô irritadiço, tô com fome ou eu tô com fome emocional. Eu tô comendo para não discutir em casa, eu tô comendo para não discutir com meu chefe, eu tô comendo porque eu tô ansiosa, eu tô comendo porque eu tô com raiva. Por que eu estou comendo? Porque eu estou com fome biológica, eu preciso me alimentar, o meu corpo tá pedindo alimento, ou é uma fome emocional? É uma dica bacana também pra gente pensar. E é isso, gente. A parte mais teórica, essa aulinha sobre compulsão alimentar, é um pouco isso. Quero saber o que vocês têm de dúvidas, o que vocês têm de apontamentos, o que vocês acharam, o que vocês não acharam. Quero saber um pouquinho de vocês, a opinião de vocês, do que vocês pensam, o que vocês pensaram sobre essa live. A Aline tá dizendo que foi uma excelente reflexão. Que bom, Aline, mas... que mais? Concordam, não concordam? Acharam interessante? Acharam chato? Gostaram de saber? Deu para refletir um pouquinho? A Nelly tá dizendo, de manhã não tenho fome, só como 4 bolachas porque tenho que tomar remédio. Nelly, tem pessoas realmente que não acordam com fome, tem pessoas que acordam com fome. Depende muito
de cada um, né? E às vezes se você precisa, se você acha que você precisa, se você quer de fato uma reeducação alimentar para se alimentar no café da manhã, também dá para fazer, dá para mudar esse comportamento de não ter fome quando acorda, tá? Enfim, vou esperar alguém fazer algum feedback, trazer alguma dúvida, algum apontamento. Senão a gente vai finalizando a live de hoje por aqui. Eu espero imensamente que vocês tenham gostado. Quem não quiser mandar perguntas ou não quis mandar perguntas aqui, pode mandar tanto na minha página, na psicóloga Stephanie Debó, quanto aqui no Mais Psicólogos. A live vai estar disponível para vocês assistirem, para vocês compartilharem, para vocês curtirem. Tá? Então vamos ver. A Mari tá dizendo, ela concorda, achou muito interessante. Uma dúvida. Uma pessoa que, quando sente fome emocional, come apenas comida saudável, pode ser compulsão? Assim, não é porque a comida é saudável que o comportamento de comer está sendo saudável. Ficou claro? Você pode ficar comendo, sei lá, nuts o dia inteiro, mas você tá com fome, você precisa comer nuts o dia inteiro? É uma fome emocional, você tá ansiosa, você tá preocupada, você precisa comer uma salada, você tá com fome que precisa ser preenchida com uma salada? Não é mais fácil você compreender da onde vem essa emoção e trabalhar essa emoção do que descartar essa emoção num alimento, seja saudável ou não, né? Aí a Amanda tá dizendo que achou muito esclarecedor, muito interessante, que fez refletir sobre os hábitos dela. Que bom, Amanda, fico muito feliz. A Aline também falou que foi muito bom, que não acha que chegou a ter compulsão, porém comento deslizes, mas vale a pena pensar. Sempre vale a pena pensar, né? A Nelly também falou que foi muito bom. A Mari falou que ficou claro, né, Mari, o que eu quis dizer? Que bom que ficou claro o que eu quis dizer. Bom, meninas, a Mari, a Nelly, a Aline e a Amanda que ficaram aqui, deram esses feedbacks. Muito obrigada pelos feedbacks de vocês. Muito obrigada por quem ficou aqui até agora e participou da live. Um grande beijo para todo mundo. E daqui 15 dias a gente está de volta, tá bom? Beijo, tchau, tchau.